Olá! O TV Unimed de hoje começa com a confirmação de um dado muito negativo. O câncer de mama é o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta frequência e seus efeitos psicológicos que afetam a sexualidade e a imagem pessoal. Ele é raro antes dos 35 anos, mas acima desta faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente. No Brasil, diversas políticas públicas vêm sendo desenvolvidas e o controle do câncer de mama foi reafirmado como prioridade em 2011, mas foi em maio deste ano que o mais importante passo foi dado. Uma lei federal estabelece o prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento dos casos de câncer pelo Sistema Único de Saúde. A medida leva em consideração a data da inclusão do diagnóstico em prontuário médico e beneficia pacientes com necessidade de cirurgia ou que precisem passar por quimioterapia ou radioterapia. A Sociedade Brasileira de Mastologia vai colaborar, afirma que esse dado vai colaborar para a diminuição da mortalidade de mulheres com tumores na mama. Para falar sobre este assunto, sobre o câncer de mama, eu converso agora com o ginecologista, obstetra e também mastologista Ivanildo Arcângelo Júnior. Ele é natural de Araras, interior de São Paulo, médico pela Faculdade de Ciências Médicas, Dr. Antônio Garcia Coutinho, desde 1991 e professor na Univas. Além de especialista em ginecologia e obstetrícia, como falei, ele também é mastologia por opção. Não é isso, doutor, que você acaba de me confessar? Exatamente. A mastologia foi uma área que me atraiu desde a residência, porque durante a residência médica de ginecologia e obstetrícia nós recebemos conhecimentos básicos de mastologia. Mas a área sempre me atraiu muito, tanto que eu terminei a minha residência de ginecologia e obstetrícia e fiz uma nova residência de mastologia. Né? Mastologia é uma especialidade médica, né? Só que para se formar, você fazer a formação em mastologia, você precisa ter o pré-requisito antes de ginecologia e obstetrícia ou de cirurgia geral. Né? Não é uma área que a gente chama de acesso direto. Na mastologia. Exatamente. Então, no meu caso, eu fiz a ginecologia e obstetrícia primeiro, que eu exerço ainda, e depois eu fiz a minha formação em mastologia. Eu tinha até perguntado para ele nos bastidores se não é mais interessante trabalhar com obstetrícia, né? Quer dizer, trabalhar com a vida. E para quem é médico, para quem trata do assunto, tudo é muito prazeroso, né? E você me deu uma resposta até diferente para o que eu... Você pode repetir para o pessoal de casa? Você quer repetir para o pessoal de casa? Por que essa tua opção? Porque a mastologia, assim, ainda, né, o diagnóstico de câncer de mama, de câncer em geral, está associado a uma ideia de morte, né? Uma ideia de um desfecho trágico. E nós queremos reverter isso, mostrar para as pacientes que a doença tem cura. Sim, né? Então, o desafio é trazer a vida. Exatamente, é você dar uma alegria para ela, né, semelhante à chegada do bebê, com um tratamento e um desfecho agradável e ela ficar curada da doença. As pessoas não assustam tanto quando elas têm um diagnóstico de hipertensão arterial, por exemplo. Hipertensão não tem cura. Né? Exatamente. A pessoa toma remédio o resto da vida. Né? E câncer de mama não. Câncer de mama tem cura. A mulher faz o tratamento, e os homens também, né, mais raramente, né, durante um determinado tempo, e a doença fica curada. Quando a gente vê um médico otimista, a gente acaba ficando otimista também. Isso conta demais pra gente enquanto paciente. Eu queria que a gente vai falar de câncer de mama, eu acho que os números são altos. Subestimados. Deve ter alguns motivos, mas a gente vai começar explicando. Doutor, o que é o câncer de mama? O que acontece? Uma célula mamária, né, foge do eixo normal dela, né, da linha normal dela de reprodução e passa a se reproduzir, né, de uma maneira extremamente acelerada, formando os tumores. Né, e esses tumores têm uma capacidade imensa de invasão, né, e de se instalar em outros órgãos. Na verdade, o câncer não é fatal na mama. Né? Ele é fatal porque ele tem esse potencial, essa capacidade de dar metástase, se instalar em órgãos vitais, né? Principalmente fígado e pulmões, fígado, pulmões e cérebro, e aí é que acaba levando a complicações e ao óbito. Né? Diagnóstico.
Você me falou uma coisa no início a respeito do progresso aí, né, das notícias boas, mas nós tivemos uma medida governamental que foi muito ruim, foi um retrocesso para o diagnóstico. Foi a mamografia foi instituída como direito das mulheres, sim, anual a partir dos 40 anos por uma lei de 2012. Eu não lembro o número da lei, não guardo essas coisas. Mas em 2012 foi baixada uma lei que dizia o seguinte, que toda mulher a partir dos 40 anos tinha direito a fazer mamografia anual. Sim. Em 2013 saiu uma portaria que revogou essa lei e instituiu na política do Ministério da Saúde e do INCA a mamografia bianual a partir dos 50 aos 69 anos. Nossa. Excluindo as pacientes abaixo dos 50 anos e as mulheres acima de 69 anos. E aumentando o prazo para que a mamografia... Então isso foi um grande retrocesso no combate. Muito grande. Acho que na verdade devia ser o contrário, começar a fazer antes dos 40 e não depois dos 50 num prazo ainda maior. Então, porque a mamografia não é prevenção primária da doença. Ela não evita o aparecimento da doença. Ela vai identificar. Ela vai identificar a doença no estadio inicial, onde o tratamento é muito menos mutilante, né? Muito menos oneroso, afasta muito menos a mulher do seu dia a dia, dos seus filhos, da sua profissão, né? E é onde nós temos os índices de cura mais altos. Um tumor até 1 centímetro, né? Sem extensão para a axila, né? Sem disseminação de célula tumoral para os gânglios axilares, ele chega a ter 95% de taxa de cura. Né? Mas nós só vamos achar muito alta. Né? Mas nós só vamos tratar tumor inicial se as mulheres todas fizerem mamografia. Tem que fazer. Tem que fazer. Né? É um direito das pacientes. E aí surge essa portaria em 2013 que foi um retrocesso. Muito grande. Eu, para confessar, eu não tinha conhecimento. E eu também considero um absurdo. É um absurdo. Foi um desserviço prestado à mulher brasileira. Muitos passos para trás do que já tinha conquistado até então. Tanto que a Sociedade Brasileira de Mama se posicionou contrariamente e nós seguimos a orientação da Sociedade Brasileira de Mama, que é a mamografia anual a partir de 40 anos, né, em todas as instâncias que nós trabalhamos. Né? Nós não é porque nós trabalhamos num serviço público, não, aqui eu não vou pedir a mamografia anual a partir dos 40 anos, porque o INCA não autoriza, o Ministério da Saúde não autoriza. Isso é outro problema. Eu acho que nós temos que cumprir o nosso dever de médico e pedir o exame. A instância que vai liberar é outra responsabilidade. Exatamente. Né? Por que eles teriam feito isso? Por conta do gasto? Olha, assim, não foi apresentada nenhuma explicação oficial convincente. Tá? Então, fica ruim a gente apontar alguma coisa, mas assim, não apareceu nenhuma justificativa oficial convincente. Antes de chegar lá na mamografia, que muitas mulheres morrem de medo de fazer mamografia. Tem que morrer de medo de ter a doença avançada. Muitas mulheres morrem de medo porque diz que dói. Eu já fiz. É tão ruim assim? Não é. Eu pensei que fosse bem pior pela propaganda negativa que é feita. Mas existe um exame que é feito em casa, eu posso fazer na frente do espelho, que todo mundo já conhece. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo sobre esse exame que a gente pode fazer em casa, esse toque que eu posso fazer. O autoexame não é o ideal, né? Não é o ideal, mas assim, deve ser realizado pelas mulheres mensalmente, uma semana após a menstruação, né? Começar pelo aquilo que a gente chama da inspeção da mama, né? Que é a observação da mama na frente do espelho, porque o primeiro sinal da doença pode ser uma lesão na pele, né? Ou no mamilo. Que tipo de lesão? Tem uma doença, um tumor específico de mama, que não é muito frequente, mas que ele se manifesta sobre uma úlcera do mamilo. Tá? O nome técnico chama tumor de Paget, e a mulher, pela simples observação do complexo areolo-papilar dela, do mamilo dela, ela vai ver que vai aparecer uma úlcera sangrante que só vai aumentando. Né? Há pouco tempo, há poucas semanas, nós tivemos a oportunidade de ver numa paciente lá no hospital, no serviço de mastologia do hospital regional onde eu trabalho, uma paciente de 33 anos, que ela não chegou até nós porque ela mesma notou a lesão no mamilo dela. Né? Então, essa observação é importante, mas as pacientes não podem se ater a isso, achando que fazendo o exame, o autoexame, ela está dispensada de ir ao médico. Exatamente. Né? Porque uma coisa é o que a paciente faz em casa, que chama autoexame,
E a outra coisa é o que é realizado por um profissional da área de saúde que chama exame físico. E que não precisa ser um ginecologista, um obstetra ou um mastologista para realizar. Na verdade, esse autoexame é o primeiro passo, é o que ela pode fazer para a saúde dela. Exatamente. O que não descarta nunca, hipótese alguma, um especialista. Exatamente. Evidentemente. Agora, o exame físico de mamas, né, que é realizado por um médico, não precisa ser feito por um especialista. Porque o acesso, nós somos poucos mastologistas no país, né? E hoje, com essa questão do médico da família, o médico da família, quando vai numa casa atender uma senhora, né, de 60, 70 anos, ele tem que ter em mente que o câncer mais frequente nessa senhora é o câncer de mamas. Né? Então, ele mesmo pode examinar essa senhora, pedir uma mamografia, né, orientar essa paciente a procurar o serviço. Exatamente. E se houver o exame físico dessa senhora alterado, uma mamografia alterada, aí então ser encaminhada ao especialista. Doutor, qual que é a idade mais jovem de uma pessoa que teve o câncer de mama que você conhece? Olha, nós tivemos uma raridade aqui, né? Que havia até então, até nós atendermos essa menina, havia 15 casos descritos no mundo, que foi uma menina de 7 anos, né? Que nós operamos aqui. Mas é uma exceção. Nós operamos algumas mulheres na faixa de 23 anos, 25 anos. Muito tá? jovens. Muito também. jovens. Não é o dia a dia, mas nós já tivemos a oportunidade de ver. Pode acontecer. Né? Hoje, no atendimento nosso, nós temos um serviço muito grande no Hospital Samuel Libani. Às terças-feiras é um dos dias do nosso ambulatório, o dia de maior movimento. Hoje nós atendemos uma moça de 32 anos. Jovem também. Jovem, muito jovem, né? Mas, doutor, como é que faz para identificar uma criança de 7 anos que tem esse tipo de câncer? Olha, ela praticamente nem tem o seio formado. Pois é, mas assim, ela passou numa consulta de um pediatra muito cuidadoso que examinou essa menina e notou que tinha alguma coisa alterada e ela chegou até nós. Então é isso que eu estou dizendo para você. Desde que o médico esteja atento, independente da especialidade, o problema pode ser. Ele pode detectar que existe pode ser detectada aí. alguma alteração. Nossa, é seríssimo. Quais são os casos de câncer mais comuns nas mulheres? Então, o tumor de mama, né, é sobre esse nome genérico de câncer de mama, há vários tipos de tumor. O tumor mais frequente, em torno de 75% das mulheres, é um tipo histológico, né, que chama carcinoma ductal. E ele é o mais comum. Quando que chega no ponto da mulher ter que tirar a mama, que é o caso mais temido por todas as mulheres, evidentemente? Olha, basicamente, assim, nós optamos por uma cirurgia conservadora baseado na proporção tamanho do tumor, tamanho da mama. Toda vez que você vai preservar uma mama, tirar um tumor e deixar a maior parte da mama, você tem que deixar um volume mamário suficiente para ter uma silhueta mamária agradável, né? Então, às vezes um tumor de 2 centímetros, dependendo do tamanho da mama da paciente, não é possível você preservar a mama dela. Tá? Então, o que leva ou uma mastectomia, que é a retirada da mama toda, ou uma cirurgia conservadora, é essa proporção volume tumoral, volume mamário, com um limite máximo de conservação da mama para tumores até 4 centímetros. Para tumores acima de 4 centímetros, fica muito difícil você fazer uma cirurgia conservadora. Não retirar a mama toda. Nós vamos para o intervalo e na volta eu vou te fazer uma pergunta que é sobre um assunto hiper polêmico que teve na mídia algum tempo atrás e a gente vai voltar falando dele. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!
Voltamos com o TV Unimed, estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Ivanildo Arcângelo Júnior, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Ele está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o câncer de mama e agora eu falei que eu ia perguntar e vou perguntar para ele agora. Doutor, a polêmica em torno da decisão da Angelina Jolie de antecipar a cirurgia de retirada da mama. O que aconteceu ali e é comum isso acontecer com as mulheres? Olha, hoje em dia, né, assim, qual é o grande desafio aí, para onde está caminhando, né, as pesquisas aí em mastologia? Está caminhando, né, para a área da biologia molecular, da área genética, para a gente tentar identificar, né, quais são as mulheres que realmente assim, vão ter uma alta propensão a ter câncer de mama no correr da vida, né? E pelo que chegou até nós pela mídia, né, ela tinha uma alta propensão a desenvolver a doença, tá? E ela optou por fazer o que realmente evita o aparecimento da doença, né? Porque, como eu disse já, a mamografia não evita o aparecimento da doença, é o que a gente chama de prevenção secundária da doença. Né? O procedimento realizado pela atriz em questão, aí, que é a retirada de toda a glândula mamária, que chama mastectomia, né, ou adenomastectomia profilática, realmente evita o aparecimento da doença. É uma cirurgia com participação do mastologista e da equipe de cirurgia plástica, né, porque você retira toda a glândula mamária, no caso dela foram das duas mamas, e imediatamente se faz a inserção das próteses de silicone, né, para a paciente não ficar mastectomizada sem ter doença, né? Então, é um procedimento assim, que já vem sendo realizado, enfim, em todo o serviço que tem esse aparato para poder fazer a cirurgia. O SUS faz esse procedimento em todo o serviço de SUS de mastologia, que tem equipe de cirurgia plástica trabalhando em conjunto, né? O procedimento ganhou essa dimensão aí a partir do momento que essa atriz foi à mídia e contou a respeito da cirurgia dela, né? Sim. A questão toda desse procedimento é você ter gente treinada para fazer e ter a paciente que realmente tem necessidade de fazer o procedimento, né? Nós fazemos esse procedimento aqui no hospital, já tivemos várias oportunidades de fazer, né, em vários casos selecionados, né? Não pode chegar qualquer paciente lá que tenha simplesmente medo de ter câncer de mama e querer fazer a mastectomia, porque é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e pesada, porque você vai pegar uma mulher que não tem câncer de mamas, né? Nós acabamos de falar que nós pegamos pacientes com tumores de mama. Sim. E você não faz mastectomia nessas pacientes, aí você vai pegar uma paciente como a Angelina Jolie, por exemplo, jovem, que não tem a doença e tirar as duas mamas dela. E é uma cirurgia sujeita a complicação, né? Qualquer cirurgia de prótese mamária, mesmo numa prótese estética, ela pode ter uma complicação, pode ter uma infecção e perder a prótese, né? Agora, se você tira as mamas e põe a prótese e tem uma complicação, essas próteses, e por algum motivo, a infecção que é mais comum, você tem que retirar essas próteses, essa paciente fica sem a mama, mastectomizada, sem ter a doença. Nossa, o risco é muito maior. Exatamente. Então, a questão não é fazer, né? Nós temos equipe para fazer isso aqui. A questão é você fazer na pessoa certa. Nossa, é um risco muito grande, né? O que acontece com a mulher depois que ela passa por essa mastectomia? O que muda na vida dela, no organismo dela? O que ela muda é que ela não tem mais a mama dela, né? Ela vai ter duas próteses de silicones que precisam ser trocadas no correr da vida, como qualquer prótese. Né? E você imagina você fazer uma cirurgia dessa numa mulher de 35 anos. As próteses de silicone duram em média 10 anos. Essa paciente vai ter que ser reoperada com 45, vezes. 55, 65 anos, 75 anos, quer dizer, ela vai ter condição clínica de ser reoperada todas essas vezes, né? Podem surgir doenças no correr da vida que impeçam ela de refazer as cirurgias, quer dizer, em algum momento ela pode ficar mastectomizada. Sim, mesmo. Pode, né? Vai continuar correndo esse risco. Correndo esse risco. Então é uma coisa que assim, tem que ser muito bem pensada e muito bem pesada. Ela não amamenta mais depois de passar por esse procedimento. Não. Normalmente, tirar as glândulas mamárias, evidentemente não vai amamentar mais. Não vai amamentar mais. então quem não teve filho, é melhor não correr esse risco. Quem pretende ter mais. Exatamente. Filhos. Normalmente se faz numa idade em que, num momento em que a paciente já teve os filhos que desejava ter, né? Porque senão você para não correr esse risco também, né? Doutor, você já repetiu pelo menos 2 vezes aqui que a mamografia ela não é
né? Ou ela não previne nada. Não. O que previne, então? Tem alguma coisa que pode prevenir o câncer de mama? A única coisa eficaz é esse procedimento, a mastectomia profilática. Só, mais nada. Tem um medicamento que é usado para tratamento de câncer de mama, né, que ele pode ser usado já para prevenção da doença, mas a questão é que a eficácia dele é muito menor, ele diminui em 30% o risco, né, e ele aumenta o risco de câncer de endométrio. Né, que então, na verdade, efeito colateral. Teria um efeito colateral. Então, na verdade, assim, o que é altamente eficaz hoje, né, eu estou dizendo hoje porque a ciência está mudando, né, cada vez a passos mais rápidos, né, é a mastectomia profilática bilateral. É a única saída. É a única saída. E o que acontece então? Aí a mulher vai, ela faz a mamografia, é identificado que ela tem um câncer de mama. O que acontece depois, o próximo passo? Sempre que possível, o primeiro tratamento é cirúrgico. Né? Você fala, quando não operar? Quando a paciente não tem condição clínica de ser operada por alguma doença grave, né? Ou quando a paciente tem tumores, um tumor muito grande que é completamente inoperável. Né? Infelizmente, nós vivemos essa realidade. Aqui, em uma região desenvolvida do país, com faculdade de medicina, várias faculdades de medicina, nós vemos, assim, praticamente todas as semanas, casos graves e extremamente desagradáveis. Então, nós sempre comentamos, nós somos uma equipe, né? Nós somos 3 mastologistas lá no hospital, a doutora Leda Marques Ribeiro, que é a criadora do serviço, né? Que é a nossa inspiradora lá, eu que vim depois, e agora, mais recentemente, ele integrou a nossa equipe, a doutora Renata Bitts. Então, a gente disse que assim, a gente queria, assim, vamos dizer assim, o dia que a gente aposentar, não tivesse mais paciente lá com tumor avançado. Mas parece que essa realidade está longe de acontecer, sabe? Por incrível que pareça. E não é só no serviço público. Pacientes que têm acesso a consultório, então, teoricamente, teriam um acesso mais fácil, né, porque tem condição econômica de frequentar um consultório particular, porque tem um plano de saúde. E assim, nós vemos com uma frequência muito maior do que aquilo que nós gostaríamos e do que aquela que é vista nos países realmente onde tem um programa eficaz de diagnóstico precoce da doença, pacientes com tumores muito grandes, situações extremamente desagradáveis. Então, assim, nós queríamos não ver mais isso no nosso dia a dia. Mas nós estamos assim meio tristes, parece que essa realidade está um pouco longe ainda, viu? Meio longe. A gente às vezes ouve falar, nossa, a pessoa descobriu o câncer e morreu. Na verdade não é que descobriu e morreu, é que ele já estava num estado muito avançado. Exatamente. Quando foi descoberto. Exatamente. Evidentemente que se descobrir não vai morrer. Não, né? exatamente. Como eu te disse, para tumores pequenos nós temos aí uma taxa de 95% de cura que é altíssima. É altíssima. Dá para ter muita esperança. O estigma da doença ainda é muito forte, né? Mas, assim, com o tempo, essas pessoas que vêm a público, né, que têm a doença e vêm a público, essas atrizes, essas artistas, pessoas de mídia que vêm a público e assumem a doença, eu acho assim, isso muito importante, porque ajuda a quebrar o estigma. Né? Acho que o psicológico ajuda, no caso de caminhar para uma cura, para uma sem dúvida solução. nenhuma, né? Eu acho que a pessoa... Nós temos que ter dentro da gente a vontade para querer as coisas, né? Então, eu acho que tudo isso é importante. Ela tem que ter um tratamento adequado, tem que ter o apoio da família e tem que querer ficar bem, né? É necessário, né? Muito, sempre, em qualquer situação, né? A gente sabe que fatores genéticos podem, quer dizer, se uma pessoa de uma família, um membro de uma família teve o câncer, é possível que os próximos... ou a cadeia genética tem. Na verdade, em câncer de mama, a taxa de tumor genético é muito baixa, em torno de 5% apenas dos cânceres. Nós suspeitamos de tumores genéticos quando nós temos várias gerações da família acometidas de câncer de mama ou câncer de ovários e acometendo mulheres cada vez mais jovens. Tá? Sem dúvida nenhuma que as pacientes que têm alguma história familiar têm um risco aumentado. Tá? Mas as síndromes genéticas envolvendo o câncer de mama são apenas 5% dos tumores. Por que dá o câncer de mama? Pois é, essa é a grande questão. Né? Nós vemos assim, uma grande heterogeneidade nas pacientes com câncer de mama. Né? Ao mesmo tempo que nós atendemos aquela senhora lá
que mora na roça, teve 10 filhos, né, amamentou os 10 filhos com tumor de mama. Nós vemos a mulher urbana que teve 2 filhos, toma anticoncepcional desde jovem, é estressada por causa da correria do dia a dia. Não tem um perfil definido. Exatamente. Né? Então esse é o grande desafio da medicina, talvez para o próximo século ainda. Né? Quem é que vai ter o câncer de mama? Porque a heterogeneidade é muito grande, muito né? grande. Muito grande. E se não acha a causa, logo não acha a cura. Exatamente. É uma dificuldade também, né? Como é que você avalia, desculpa te interromper. Não pode dizer. Como é que você avalia os avanços no sentido de tratamento, de combate, de pesquisas? Os avanços foram muito grandes. Eu acho que o grande desafio no Brasil é disponibilizar esse avanço para todo mundo. Né? Eu acho que esse avanço não pode ficar só disponível para quem tem acesso a um serviço especializado. Quem pode pagar por ele. Exatamente. Né? Esse avanço não pode estar disponível só lá nos hospitais dos grandes centros e só para quem tem acesso. Eu acho que o grande desafio no Brasil, né, é que um centro assim como o nosso aqui, que apesar de ser um centro de interior, nós hoje tratamos câncer de mama aqui igual o Hospital das Clínicas em São Paulo, igual o AC Camargo em São Paulo, né, se pulverizasse para todo o país, que toda a população tivesse acesso à mesma tecnologia e não que isso ficasse restrito a ilhas no país. Né? Ainda fala-se muito em lugares onde há referência no tratamento de câncer. Né? Eu acredito que seja isso que você está dizendo. Né? Isso deveria acontecer em todos os lugares. Exatamente. Aqui em Pouso Alegre, tanto quanto em todo o sul de Minas, quanto no interior de São Paulo, e aí no Brasil afora. A disponibilidade tinha que ser universal. Sim. Né? Até porque o deslocamento, existe um desgaste também, existe, quer dizer, uma série de fatores que podem influenciar até no resultado, imagino eu, do tratamento. Sem dúvida nenhuma. Né? Você imagina uma paciente se deslocar, por exemplo, a fazer uma sessão de radioterapia, 100 quilômetros para chegar até aqui fazer uma sessão de radioterapia e 100 quilômetros para voltar para a casa dela por 35 dias consecutivos. Nossa, muitas mulheres acabam optando, às vezes, por fazer uma cirurgia radical, uma mastectomia, para ficarem poupadas da radioterapia por conta de deslocamentos longos. Né? Doutor, o que acontece na quimioterapia que as mulheres perdem o cabelo? Por que isso acontece? Assim, o quimioterápico, os medicamentos, né, usados em geral na quimioterapia, a gente diz o seguinte, eles são burros, né? Porque assim, eles pegam todas as células com alta capacidade de replicação, que se multiplicam rapidamente. Né? Então, dentre elas, a célula do cabelo e as células sanguíneas. Por isso que as pacientes cursam com alopécia, né, que é o termo técnico que a gente usa para queda de cabelo, e para queda de glóbulos brancos, leucopenia, queda da resistência. Porque são as células que se replicam rápido. Né? Então, o quimioterápico, para pegar a célula cancerosa, ele acaba pegando as células também, todas as células que têm um tempo de replicação. Exatamente, por isso que a gente fala que o medicamento é burro. Ele pega a célula do tumoral, mas ele pega a célula que não e ainda é vida. E ainda o efeito colateral mais desagradável é a queda de cabelo, né? A alopécia, vamos dizer assim, que é um selo praticamente da paciente que está fazendo quimioterapia, né? Mas a boa notícia é que depois que encerra os medicamentos, vai voltar a nascer. Cresce imediatamente. Cresce imediatamente. Muito bom saber disso. Doutora, o nosso papo é muito bom. A gente falaria desse assunto também Horas muito a fio, tempo. Né? Nossa, eu falo demais, eu quero saber de tudo. Você não tem dificuldade nenhuma para expor, que é a sua realidade, né? É o meu dia a dia. Como nós falamos, além de trabalhar com isso, dar aula, ensina pessoas sobre isso. A gente tenta passar essa consciência para os alunos na escola o mais precoce possível para, quem sabe, daqui a algumas décadas a gente mudar essa realidade triste desses casos avançados que nós continuamos a ver todas as semanas nos nossos consultórios e nos nossos ambulatórios. Mas eu fiquei muito contente de saber que tem cura, que pode ser resolvido. Isso é muito bom para a gente saber, porque, igual nós falamos, não existe um perfil, todas nós somos candidatos. Exatamente, isso tem que estimular as mulheres a nos procurarem, né, a procurar um serviço na menor alteração. É melhor ela ir, na dúvida, ser examinada, fazer um exame e falar, olha, não tem nada. Perdi meu tempo. Não perdeu tempo, né? Ela ganhou vida. Na verdade, ganhou mais tempo. Não é? Do que ficar postergando uma situação e quando chega até nós ser uma situação extremamente desagradável, como a gente assim, tem visto com muito mais frequência do que nós gostaríamos.
Qual que é o seu balanço da nossa conversa aqui, doutor? O nosso balanço, eu queria deixar essa mensagem, né, não só para as mulheres nos procurarem, mas para todos os nossos colegas médicos, porque muitas vezes a paciente não chega até nós, mas ela vai no clínico porque tem uma hipertensão, porque tem um diabetes, né? Vai no geriatra, vai no médico da família, para haver uma mobilização da sociedade médica, né, no sentido de que essas mulheres, né, que os procuram com uma hipertensão, com diabetes, às vezes isso está controlado e ela pode ter um tumor de mama, né, que precisa de um estímulo para fazer uma mamografia ou um estímulo para deixar ser examinada, né? Então, para todas as pacientes que procuram um atendimento médico por qualquer motivo, todos nós estarmos atentos para o problema. Eu acho que com isso, né, nós estamos tentando incutir isso nos nossos alunos. Como eu estou dizendo, talvez daqui a algumas décadas, tomara que eu viva para ver essa mudança ainda, né? Então aí vai ser em poucas décadas, né? Mais precavida. Então eu acho assim, precisa ter essa conscientização das mulheres de procurarem, mas eu acho que nós, classe médica, precisamos fazer o nosso papel também. Precisa fazer o dever de casa. Precisamos fazer o dever de casa. Ótimo. Doutor, muito obrigado por participar do nosso programa. Foi um agradeço prazer. Por ter esclarecido esse tema, falar sobre esse assunto delicado, mas super necessário. Eu espero que você de casa que nos acompanhou até agora possa ter entendido a mensagem que o doutor deixou para você. Procure um médico, em qualquer suspeita, procure um médico. Nunca é tarde demais para procurar um médico. A qualquer momento, se você sentir necessidade, desconfiar, vá até o seu especialista e não hesite em fazer uma mamografia se você achar necessário. Eu agradeço muito você que está nos acompanhando até aqui. Mande o seu e-mail para a gente no endereço produção@tvlibertas.tv.br. Mande as suas dúvidas, sugestões, as suas críticas. Participe do nosso programa. Nós ficamos por aqui e até a próxima edição. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!